caminho para a renovação, eu poderia colocar o caminho para a restauração. Acabamos de cantar uma música pedindo a Deus para renovar, para restaurar todo o nosso ser. Restaura o meu ser, renova o meu ser, é só sinônimo. Mas eu coloquei o caminho para a renovação, e não sabia que nós iríamos cantar essa música. O que você entende como o caminho para a renovação ou o caminho para a restauração? O que você pensa em fazer? Quem é que não quer um renovo na vida? Quem é que não quer um renovo no casamento? Quem é que não quer um renovo no coração, na mente? Quem é que não quer um renovo na sua vida profissional? Quem é que não quer um renovo na sua vida espiritual? Precisamos renovar a nossa vida de vez em quando, ou de vez em sempre. Sempre devemos buscar um renovo, uma restauração para a nossa mentalidade, para que a nossa mentalidade seja sempre renovada e restaurada de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente não fique com a mentalidade ultrapassada ou estagnada, porque de repente as coisas de Deus avançam e a nossa mentalidade fica estagnada, parada, estática. E a gente não vê às vezes motivação nas famílias, nas pessoas, uma mente renovada, um casamento renovado, uma mentalidade restaurada para melhor servir, para melhor se envolver no reino de Deus. Então, o que fazer? Biblicamente eu tenho a resposta, só tenho uma resposta, e eu vou dar para vocês. Isso se encontra em 2 Coríntios 7,14, que você conhece muito bem. 2 Crônicas 7,14, é Crônicas, não é Coríntios. 2 Crônicas 7,14. Quem conseguir ler, leia junto comigo. Vamos lá então? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está o segredo para uma renovação, para uma restauração em todas as áreas da nossa vida. Querida igreja, preste atenção no que eu vou falar. Você que está aí ao alcance da nossa imagem, da nossa voz, você que vai assistir essa mensagem, ouvir essa mensagem, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Isso não é um jargão, isso não é para amedrontar você, isso é para alertar você como cristão. Estamos vivendo um tempo de muita dificuldade moral, ética, espiritual, doutrinária. Estão desqualificando a doutrina, a sã doutrina, eu digo da sã doutrina, a santa palavra de Deus. Estão distorcendo de uma maneira para alcançar com facilidade alguns corações que não querem compromisso com a real palavra de Deus. Então há muitos pastores que estão distorcendo, há muitas igrejas que estão distorcendo a sã doutrina, a palavra. Então estamos vivendo momentos difíceis, onde muitos estão enfrentando crises em várias áreas, crise moral, financeira, política, crise cultural, crise religiosa, crise litúrgica. As pessoas agora estão escolhendo que tipo de liturgia quer ser inserido. Crise de incertezas, e isso aí até funciona por algum momento, mas depois vem um esfriamento e um afastamento da sã doutrina, porque eles vão perceber que a facilidade não sustenta ninguém no Evangelho, a facilidade não firma os passos nem a vida de ninguém no caminho que é levado ao céu, que é Jesus Cristo.
E Jesus já falou da porta larga, escancarada, e da porta estreita. O caminho largo e o caminho estreito. Eles vão perceber isso. E quando perceberem, vão estar frios, isolados. Frios e isolados. E afastados de Deus. Mas a promessa de Deus, lá em 2 Crônicas 7,14, nos dá uma direção, nos dá uma esperança de experimentarmos novamente uma renovação, uma restauração no nosso caráter, na nossa postura ética, moral, religiosa, doutrinária, cristã, familiar. Está aqui, a resposta está aqui em 2 Crônicas, uma renovação espiritual. Esse texto de 2 Crônicas 7,14, é Deus falando para Salomão. O versículo 12, Deus aparece a Salomão, e é a segunda vez que Deus aparece a Salomão, aqui no versículo 12, porque 20 anos atrás, Deus tinha aparecido a Salomão novamente, pela primeira vez, melhor dizendo, 20 anos antes, 20 anos se passaram, e agora Salomão recebe a presença de Deus novamente, Deus fala diretamente com Salomão, e aqui no verso 14, o povo teria que cumprir 4 condições antes de receber a restauração, a renovação. O povo estava em desobediência, em pecado. Então Deus aparece para Salomão e fala: se o povo quer uma renovação, se o povo quer uma restauração, precisa fazer 4 coisas. Fala isso para o povo, apresenta isso para o povo. Então, o texto agora fala para mim e para você, não é mais Deus falando a Salomão, é Deus já falou ao pastor Silas, e o pastor Silas agora, usado por Deus, fala para Pibisa, fala para você. Deus fala conosco através da sua palavra, sim ou não? É a palavra de Deus ontem, hoje e amanhã, é a mesma palavra viva. Então essa palavra de Deus nos chama para nós tomarmos 4 atitudes essenciais para uma verdadeira renovação ou uma verdadeira restauração na nossa vida. Não tem outro caminho, é seguir a orientação de Deus. Então, quando um pastor é bíblico, é fácil seguir, porque ele não está seguindo, a igreja não está seguindo o pastor. A igreja conhece a Escritura, conhece a palavra, não erra, porque estaria errando se não conhecesse a palavra, mas como conhece a palavra, é uma igreja bíblica, está entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que o pastor é apenas o porta-voz de Deus. Então Deus nos chama para tomarmos 4 atitudes essenciais nessa noite, para uma verdadeira renovação, ou uma verdadeira restauração na nossa vida. O versículo 14 começa: se o meu povo, olha, se o meu povo, essa palavra se, ou se, S-E, é uma condicional. Se vocês fizerem isso, eu darei restauração. Se vocês fizerem mais isso, eu darei um renovo. Se vocês fizerem mais isso, são 4 atitudes, e vocês vão ver quais são as condições sine qua non, não tem outra alternativa. Quais são as condições de acontecer um verdadeiro renovo, ou uma verdadeira renovação, restauração no nosso caminho? Então, a primeira atitude essencial que nós devemos fazer na nossa vida é nos humilharmos. Você precisa humilhar-se diante do Senhor. Você precisa ter uma atitude de humilhação, de humildade. Não é só humildade, é humilhar-se diante do Senhor. É deixar a vaidade, deixar o orgulho, deixar a soberba, deixar o que você pensa que é, se curvar, se lançar aos pés do Senhor, se render aos pés do Senhor. A música veio de acordo com o que estamos cantando, pregando. Cantamos o que estamos pregando e estamos pregando o que acabamos de cantar. Há uma sintonia.
isso não é sintonia, mas há uma sintonia entre o que pregamos e o que cantamos. Você não pode pregar uma coisa e cantar outra, você não pode cantar uma coisa e pregar outra, tem que ter uma sintonia com a letra da música e com a palavra de Deus. Essa música, ela é bíblica, por isso tem sintonia com a Bíblia. Humilhar-se, reconhecer que dependemos completamente e plenamente de Deus. Não é você pensar que só depende quando está com dor. Estou com dor, meu Deus, tem misericórdia de mim, me livre dessa dor. Não é você pensar que depende de Deus quando bate com o carro, quando acaba a luz, quando não tem dinheiro para pagar uma conta. Deus, o que eu vou fazer, me ajuda. Não, é em todo tempo, é com a geladeira vazia ou com a geladeira cheia, é com tanque de combustível vazio ou com tanque de combustível cheio, não importa a circunstância, temos que ter essa consciência de nos humilharmos diante do Senhor, de nos prostrarmos diante do Senhor o tempo todo. Isso significa abandonar o orgulho, abandonar a vaidade, admitir que somos dependentes do Senhor. Ele usa nossos braços, Ele usa a nossa competência, Ele usa a nossa habilidade, Ele nos usa, mas até isso que Ele nos deu, você tem que ser grato, porque foi Ele que te deu, e você depende disso, porque Ele pode tirar. Então você tem que ser humilde. Senhor, a habilidade que eu tenho, o que eu faço, o que eu ganho como pão com as minhas mãos, foi o Senhor que me deu, então obrigado por isso, Deus, obrigado por essa competência, por essa habilidade, obrigado porque o Senhor me deu isso. Se humilhar em forma de gratidão. Pedro, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5, 6, já está ali, vamos juntos? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos, debaixo da onde? Da potente, da poderosa mão de Deus. Como que você é um ser humano mortal, como que você é um simples ser humano criado por Deus, que foi alcançado pela graça dEle, não vai se curvar, não vai se humilhar diante do Todo-Poderoso? Não tem como. Mas tem gente crente que é vaidoso, tem gente crente que é orgulhoso. Eu faço, eu canto, eu prego, eu toco, se não for por mim, isso não acontece. Isso é vaidade, isso é vaidade. Deus tira você e coloca outro, porque a obra dele não para por causa de ninguém. Ele tira e muda as peças e a obra dele continua, porque a obra é dele, o poder é dele, tudo é dele. Então por isso a gente precisa ter humildade até para servir. E pelo contrário, tem gente servindo com orgulho. Olha o que eu faço. Tem gente que só gosta de holofote, só faz quando aparece, só faz se der status, se der Instagram. Se for instagramável, eu vou fazer, porque vai ter curtida, as pessoas vão me ver. Mas se for lá na cozinha, por exemplo, ninguém quer. Se for lá atrás dos bastidores aqui, eu carregar uma caixa, ninguém quer. Se for para varrer um pátio, limpar alguma coisa, ninguém quer, porque não aparece. Mas você não tem que aparecer. Quem te vê é Deus, você faz é para Ele, não é para mim, não é para a igreja. E faça com humildade, aonde for. Está no palco? Faça com humildade. Está lá atrás do palco? Faça com humildade. Está lá dentro da cozinha? Faça com humildade. Aonde você estiver, faça com humildade, porque de nada adianta fazer com o coração cheio de orgulho. Está fazendo para você mesmo. Você vai se cansar, vai se desgastar, vai se estressar, vai se aborrecer, e Deus não vai estar recebendo o seu serviço. Então é com humildade que a gente presta serviço e adoração ao Senhor. Amém ou não amém? Quer um renovo no seu serviço? Quer uma restauração no seu dom, no seu casamento? Se humilhe diante de Deus, humilhe-se,
não é vergonha, pelo contrário, é até um mandamento, é até uma ordem. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo, vai além, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que depende de mim na hora da dor, se o meu povo que clama a mim na hora do perigo, se o meu povo que clama a mim, que grita por mim na hora do sufoco, se ele não se humilhar, eu não vou estar recebendo a adoração dele. Então, quer que Deus ouça a sua voz, o seu clamor? Se humilhe diante do Senhor. Qual é a outra atitude essencial para uma renovação em nossa vida? Orar. Não adianta também você só se humilhar, se você não tem uma vida de oração, e não é orar igual o papagaio ora. Quem já teve um papagaio em casa ou tem um papagaio em casa? Alguém já teve? Daqui, levanta a mão assim. Já teve? Eu nunca tive, mas a minha avó já teve. Então, eu quando criança, eu fui criado com papagaio. E quando criança, a gente fala umas besteirinhas, até uns palavrõezinhos. E o papagaio da minha avó era crente, e o papagaio amanheceu um dia falando palavrão. Aí a minha avó veio e deu puxão de orelha em mim e no meu irmão, porque a gente estava morando com a minha avó nessa época. Aí minha avó falou assim: por que o meu papagaio está falando palavrão? Qual dos dois estão falando palavrão? Aí minha avó puxou a minha orelha e puxou a orelha do meu irmão, porque o papagaio nunca tinha ouvido a minha avó falar um palavrão, mas o papagaio amanheceu falando palavrão. O papagaio cantava música de crente, que minha avó cantava em casa, cantarolava, o papagaio cantava. Daqui a pouquinho o papagaio está cantando e está falando palavrão. Tem gente assim, igual o papagaio. Tem gente que canta porque ouve. Tem gente que canta porque até ensaia. Tem gente que canta porque é até bom de cantar. Mas daqui a pouco está falando palavrão, falando mentira, falando calúnia, fazendo calúnia e não ora. Gente crente, igual papagaio. Gente orando igual papagaio. Ora quando acorda, ora quando almoça, ora quando janta e ora quando vai dormir. Eu oro 4 vezes por dia. Oração mecânica, igual papagaio. Como é que vai ter um renovo? Como é que vai ter uma restauração? Não ora pelo namoro, não ora para começar o namoro, não ora durante o namoro, não ora com o namorado, não ora com a namorada, não ora no trabalho, não ora pelo patrão, não ora lá no emprego, não ora em lugar nenhum, e quer renovo, e quer restauração. Não ora pelo patrão que abençoa a vida dele, que paga o salário dele, não ora pelo funcionário, pelo colega de trabalho. O patrão às vezes não ora pelo funcionário, não ora pela empresa. Temos que orar, irmãos. Oração é o que move um cristão. Billy Graham já dizia que a oração é a alavanca que move o mundo. O mundo de problemas, o mundo de situações, o mundo de crise. Então é a oração que move, a oração move o coração de Deus. Então se você não ora pela sua casa, pelo seu casamento, de repente você está numa crise no seu casamento por falta de oração. Não se humilha e não ora. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. É Paulo, apóstolo, dizendo que ora por eles, para que a manifestação da poderosa força de Deus opere lá na igreja de Éfeso. Eu tenho orado pela igreja, eu estou levando a minha liderança, a minha diretoria a orar pela igreja. Nós estamos nesses 21 dias de propósito de oração,
vamos subir o monte. Então eu estou levando a igreja a se despertar para orar mais. A igreja já ora, mas a gente não pode se contentar com uma oração, com pouca oração, é muita oração. Temos que orar mais, igreja. Temos que orar mais com nossos filhos, pelos nossos filhos. Meus filhos hoje estão casados, mas eu e Zuleika, quantas vezes nós levantávamos de madrugada e íamos no quarto deles, nos ajoelhávamos na cama, estendíamos as mãos, eles dormindo, e a gente com a mão estendida, orando pela vida dos nossos filhos, para Deus brindar, proteger, livrar do mal, dos males, do homem violento, das crueldades desse mundo, do coração, da vaidade. Quantas e quantas vezes? Algumas vezes eles acordaram e viram a gente lá, ou os dois, ou um ou outro, sempre tinha alguém no quarto deles orando. Você faz isso pelos seus filhos? Você levanta de madrugada, o seu cônjuge está dormindo, você levanta, se ajoelha e ora por ele, estende a mão e abençoa o seu marido, mesmo ele roncando? Ou quem sabe ela ronca, e você agora é o marido mesmo, ela roncando, e quem sabe o ronco dela vai te acordar, o ronco dele vai te acordar para você orar. Eu estou brincando aqui, mas isso acontece com qualquer casal. Aproveita esse momento que você acordou para estender a mão e orar e abençoar a sua casa, o seu casamento, a sua família, porque circunstâncias difíceis podem acontecer, e se vierem a acontecer, aí você vai clamar, aí vai gritar: Deus me socorre, Deus me ajuda. Mas se você estiver já humilhado, e se você já tiver uma vida de oração, tudo vai se tornar mais suave, porque Deus vai abrir portas, Deus vai usar pessoas certas na hora certa para te ajudar, porque você já é um abençoado e já tem feito isso, você já se humilha, já ora, já busca. As coisas ruins acontecem para quem ora também, e só não são piores, porque já ora mesmo, porque se não orasse seria muito pior. Já ouvi um ditado, não é bíblico isso, um ditado que diz assim: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Isso veio da reza, que as pessoas falam assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Aí veio para a oração, e às vezes a gente ora, dificuldades aumentam, porque Deus quer testar a nossa fé, Deus quer que a gente testemunhe de força, de fé, de resignação, de resiliência na hora da dor, na hora da dificuldade, porque isso vai servir de testemunho para você depois, para alguém. Você vai testemunhar isso, que Deus está permitindo você viver. Então, ore, humilhe-se, é a primeira atitude essencial. A segunda, oração. A terceira atitude, buscar a face de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, a terceira atitude, e buscar a minha face. Você tem buscado a face de Deus? Você tem buscado um relacionamento íntimo de Deus? Você tem falado abertamente com Deus, sem vaidade, num estado de prostração, em oração? Você abre a sua alma para falar: Deus, olha só, eu estou diante do Senhor, na minha alma, no meu coração, não tem nenhum dolo, não tem nenhuma mentira, não tem nenhuma atitude que eu possa pensar ou imaginar que desagrade o teu coração, mas se tiver, me mostre, para que eu possa me corrigir, reconhecer. É isso que o salmista fala: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. É isso que o Davi faz diante de Deus, se prostra, se humilha, ora e fala com Deus. Você tem feito isso? Senhor, eu quero buscar a tua face, limpa meu coração, porque se você for buscar a face de Deus com vaidade, com arrogância, com mentira, com uma vida dupla, uma vida na igreja, uma vida lá fora, você nunca vai ver a face do Senhor, nunca, porque Deus é santo e só se manifesta para aqueles que estão em santidade.
busque santidade, busque a face de Deus e você verá a face dele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos juntos? Buscai ao Senhor, invocai-o enquanto está perto. Deus está aqui, está perto de você. Busque a face dele, busque a presença dele para a sua casa, para o seu casamento, para o seu lar, para o seu quarto, para a sua cama. Busque a presença do Senhor. O Rei da Glória quer encher a sua casa com brilho, com santidade, com verdade. Acredite nisso. Você crê nisso? Você recebe isso? Então, vidas renovadas irão acontecer, restaurações irão acontecer, e a quarta atitude essencial que precisamos fazer para que a renovação aconteça é converter-se dos maus caminhos. Tudo do texto, nada aqui é meu, tudo aqui é de Deus, eu sou apenas o transmissor da palavra de Deus. Tudo aqui é bíblico, tudo aqui está na santa palavra do Senhor. Eu sou o primeiro a fazer isso com a minha vida e com a minha casa. Eu me humilho diante do Senhor, eu oro diante do Senhor, com temor e tremor. Eu busco e me esforço cada vez mais para buscar a face, a presença do Senhor para a minha vida, para o meu casamento, para a minha casa, para o meu ministério. Não é fácil. E converter-se dos maus caminhos. E às vezes sem querer. Somos seres humanos, maus pensamentos passam na nossa cabeça. Não se engane, seja humilde para admitir isso. Maus pensamentos passam pela nossa cabeça. Mas quando você se prostra, ora e busca, Deus te mostra: esse caminho é mau, esse caminho não é meu, esse caminho não é para você, saia dele. Então só tem um jeito de você conhecer o mau caminho, que às vezes vem apenas num pensamento, e depois vem para o coração. Se vier para o coração, você vai fazer aquele mau pensamento que entrou na sua mente. Então, converter-se dos maus caminhos, não basta sentir arrepio, não basta sentir remorso, tem que ter arrependimento, tem que se arrepender até dos maus pensamentos. Senhor, me perdoe, misericórdia, que pensamento mau é aquele? Como que eu pude pensar daquela forma, eu sendo um cristão? Mas só se você estiver prostrado, só se você estiver orando, e só se você estiver face a face com o Senhor, numa prostração, Deus vai te mostrar e você vai reconhecer. Então não basta sentir arrepio, não basta sentir remorso pelo mal cometido, tem que ter arrependimento. É isso que Isaías diz no capítulo 55, 7 e 8, e diz assim, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E essa palavra não é só para o ímpio, porque às vezes usamos a Bíblia pensando no ímpio, temos que usar a Bíblia pensando na nossa vida, é Deus falando com a gente. Você não pode ler a Bíblia pensando só no outro, e em você, porque de repente você está dentro da igreja com a mesma atitude, igualzinho o ímpio, fazendo fofoca, fazendo intriga, calúnia, mentindo, vida dupla dentro da igreja, uma vida lá fora, uma vida aqui dentro, ninguém vê, ninguém sabe, mas Deus tudo vê e tudo sabe. E se você está fazendo isso, está com uma vida assim, arrependa-se, mude o seu caminho, mude a sua postura, para que você realmente sinta a presença de Deus, e passe a ser
um seguidor verdadeiro do Senhor. Versículo 15, está dentro do contexto, diz assim, ó: agora, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a face do Senhor, e se você se converter do mau caminho, aí Deus fala assim: agora estarão abertos meus ouvidos, e os meus olhos, e abertos, desculpa, vamos juntos, me ajuda aí. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração deste lugar. Não adianta você subir monte, não adianta você orar aqui atrás, antes de cantar ou de tocar. Não adianta você orar por orar, não adianta. Se você não se arrepender dos seus maus caminhos, se você não se arrepender das suas palavras ditas, digitadas, postadas, se você não se humilhar, se você não orar, se você não buscar a face do Senhor, os olhos do Senhor não estarão atentos à sua oração, nem os ouvidos do Senhor estarão atentos ao que você falar. Deu para entender? É por isso que muita gente diz: eu oro e nada muda. É porque não se arrepende, não ora da forma correta, não se humilha, não busca, não se arrepende e não ora de forma sistemática. A promessa de Deus é clara: se é uma condicional, se vocês fizerem essas 4 atitudes, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos ao que vocês falarem. Deu para entender o que Deus fala para nós hoje? Amém ou não amém? Que Deus abençoe a sua vida. Humilhe-se diante de Deus, ore, busque a sua face e abandone, afaste-se de tudo que não agrada o coração do Senhor. E que essa palavra sirva para você tomar as 4 atitudes essenciais para uma restauração, para um renovo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu negócio, nas suas finanças, em tudo que você estiver disposto a viver nessa vida. Faça isso e você terá os olhos e os ouvidos do Senhor atentos à oração que você fizer. Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família.